Olá, pessoal. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 8 de junho. Eu vou escrever aqui o tema da nossa live para ficar fixado, tá? Estou escrevendo aqui o tema para fixar, tá bom? Eu aprendi hoje a fazer isso. Mais mulheres na política. Uma nova onda a caminho, esse é o nosso tema hoje. Vou ver se eu aprendi mesmo a fixar, hein, pessoal? Eu acho que eu aprendi. Meu marido estava me ensinando hoje isso aí. Aprendi. Que legal. Porque muitas pessoas entravam e me perguntavam qual era o tema. Aí ficavam perguntando, né? O tema, bom, tá aí fixado, mais mulheres na política, uma nova onda a caminho. Esse é o nosso tema de hoje com a nossa convidada Bárbara Panzeri. Ela já está aqui conosco, vou convidá-la para entrar. Vamos lá, estou aguardando aqui. Opa, que Olá, legal! Natália, tudo bom? Você me Minha ouve bem? amiga, estou lhe ouvindo bem. Eu só vou agora trocar aqui o meu Wi-Fi pelo 3G, que eu devia ter feito isso antes e me esqueci. Só um instante, por favor. Ah, Estou trocando me ouvir, Bárbara? Vocês estão conseguindo me ouvir? agora sim, tinha travado um pouquinho, agora foi. Te ouço bem. Pronto, deu uma travada porque eu troquei o Wi-Fi pelo 3G. Era para eu ter feito antes, esqueci. E hoje eu Não tem aprendi aí problema. a colocar o título, o tema da nossa live aí fixado, que eu não sabia. E aí o meu marido hoje me ajudou aí a fixar. Eu tô vendo a tua imagem congelada, do teu rosto congelado. Não sei se as pessoas estão te vendo assim também. Queria o retorno das pessoas, por favor. Agora sim. Agora eu tô te Melhorou? vendo. Pronto, agora tá show. Bem Ah, legal. Quero muito te legal. agradecer, Bárbara, pelo aceite do convite. Muito obrigada, tá? Faz um tempão que nós nos falamos, né? É interessante. Eu não conheço a Bárbara pessoalmente, né? Vou conhecer, faço questão de conhecer essa militante aguerrida em prol aí da redução das desigualdades, uma mulher extremamente humana que tem muitas bandeiras bacanas para levantar, que já levanta, né? Que já levanta aí, é filiada ao PDT, o mesmo partido que eu faço parte, e a Bárbara, ela muito me inspira por ser uma mulher extremamente autêntica, uma jovem que se dispôs a entrar no cenário político, né? Levando aí as suas melhores intenções, sendo conduzida, não é, por um grande estudo que ela está fazendo em torno da saúde mental, que é a grande bandeira que ela levanta, né, fora outras como questões de sustentabilidade, dentre outras. Eu vou ler aqui o mini currículo da Bárbara, o mini do mini do mini, né, porque a Bárbara tem uma longa trajetória, mas enfim, Bárbara Panzeri, mestra em administração pública, graduada em relações internacionais, especializada em design para sustentabilidade e advocacy e políticas públicas. Trabalhou na Secretaria Municipal de Gestão de São Paulo, no governo Haddad, secretário de projetos do ecotrabalhismo e membro da Fundação Leonel Brizola. Ativista pela redução das desigualdades e por cidades mais sustentáveis e humanas. Esse é o mini do mini currículo da Bárbara, né? Eu podia aqui discorrer um bocado sobre ela, mas para que a gente possa otimizar o nosso tempo, então a gente reduz aí um pouco o currículo, um pouco não, muito, né? Bárbara, obrigada mais uma vez, gratidão por ter aceitado
o nosso convite, né? Eu estou acompanhando pelas redes sociais o teu trabalho aí em São Paulo, né? Na capital paulista. Tu é de São Paulo, capital, não é isso? Sou São Paulo capital, isso mesmo. Isso. Tive acesso à Bárbara através de uma entrevista muito coerente, muito bacana, que ela prestou à Folha de São Paulo, não é isso ou eu estou enganada? Folha de São Paulo, né? Foi Meu isso irmão, mesmo. meu irmão que mandou para mim essa entrevista, o link da entrevista dela à Folha, e aí eu fiquei encantada com a autenticidade, fiquei encantada com as palavras muito coerentes, né? Uma mulher que consegue equilibrar, né, está conseguindo equilibrar de uma maneira muito salutar o discurso político, né, equilibrar esse discurso em meio à pandemia, né, em meio a esse contexto de tantas perdas que nós estamos vivendo, né, um período de tanto conflito, né, um problema internacional que está gerando, sem sombra de dúvidas, eu sou psicóloga, eu sei o que eu estou falando, problemas emocionais graves em muitas pessoas, né? Inclusive aumento da violência doméstica, aumento da violência contra o idoso, aumento contra a violência contra a criança, os mais vulneráveis, né? Então a Bárbara traz aí, inclusive ela foi questionada, né, se ela queria divulgar uma vaquinha virtual, né, um modo de adquirir recursos para a pré-campanha dela, e ela disse que ela não queria, porque neste momento não era hora de se falar sobre essa temática, mas era o momento de se tratar da pandemia e de olhar para esse cenário com um olhar sensível e pensar, ajudar a pensar esse cenário para ajudar as pessoas, né, de uma maneira geral. Então, isso foi algo que me encantou na Bárbara e que me fez procurá-la pelo direct do Instagram, e ela me respondeu, daí começamos a trocar o WhatsApp, né, Bárbara? E aqui estamos nós. Um É. abraço aí para o pessoal da região aqui do Cariri, viu, Bárbara? Que sempre é na figura do Lázaro, na pessoa do Lázaro, que sempre nos acompanha. O Cariri aqui é o sul do estado de Ceará, é o sul do nosso estado, que nos acompanha sempre. Bárbara, hoje o nosso tema é um tema muito pertinente, né? Que é mais mulheres na política, uma nova onda a caminho. Ao Lázaro, para eu dar um abraço. Já mandei um abraço aí para Juazeiro, Lázaro. Prazer. Né? E é um tema pertinente porque nos diz respeito, né? E diz respeito a mais de 50% da população do país. Mais de 50% da população do país é constituída por mulheres, né? Então, nada mais justo do que esse tema. Então, eu vou fazer uma breve introdução e aí já a gente começa a bater bola, tá bom? Vou fazer uma breve Perfeito. introdução sobre a temática e a gente começa a bater bola aqui. Eu tive à frente, durante 2 anos, um pouco mais de 2 anos, à frente da Coordenadoria de Mulheres da Prefeitura de Fortaleza. Eu fui descompatibilizada do cargo, né, por conta do calendário eleitoral, etc. Hoje não estou mais à frente, mas não é porque eu não estou à frente que eu não estou mais vestindo a camisa. Pelo contrário, né, a camisa está grudada no meu corpo. Aliás, não é nem a camisa, é o meu corpo já que abraçou a ideia, né? Que já abraçou a causa, não é mais camisa que eu visto, já tá impregnado, já está na minha corrente sanguínea. Né? E uma das maneiras, Bárbara, de dirimir, né, de reduzir, de diminuir a discriminação em relação à mulher é, sem sombra de dúvida, trabalhar para que as mulheres exerçam posições de poder. Né? E aqui a gente vai afunilar esse tema, né? Afunilar essa perspectiva para a questão da inserção da mulher na política. Né? Não é possível falar em democracia ou em plena democracia se nós não tivermos uma representação significativa das mulheres na política, seja nas câmaras municipais, seja no Senado, seja na Câmara Federal, né, seja em qualquer instância que for do governo, dos governos. Né? Até porque, como eu falei, nós somos mais de 50% da população brasileira. Então não é uma questão de quebra de braço,
não é uma questão de se contrapor aos homens, não é uma questão de disputar espaço, de forma alguma, é uma questão de complementaridade, né? Essa palavra, eu acho que é a palavra de ordem, né? É uma questão de complementaridade, é fundamental termos as mulheres na política para que seja exercida, de fato, uma democracia, de fato, a democracia, né? Ah, e algo que é lógico, né? Que nós somos diferentes, sim. Nós somos diferentes. Mas nós não somos desiguais. Né? Nós não somos desiguais. Nós somos diferentes, mas não somos desiguais. E é por isso, e é nessa luta pela igualdade cívica, e é nessa luta pela igualdade de direitos, não é, que nós lutamos para aceder a esses espaços de poder e decisão, que se faz fundamental a presença da mulher. Né? É importante a presença da mulher, não só pelo fato da mulher ser mulher, mas é importante que haja uma expressão ampla dos pensamentos e anseios referente aí às demandas coletivas da sociedade civil. E isso só vai acontecer quando um número maior de mulheres estiverem, né, nos espaços aí políticos, né? E quando a gente fala no maior, em um número maior de mulheres nos espaços de decisão e poder, é importante ressaltar que a luta começa dentro dos partidos, né? Que é preciso que haja é preciso que haja, né, um número maior de mulheres nos cargos de direção dos partidos. Não adianta a gente querer adentrar os espaços, ou se a gente, dentro dos nossos partidos, se nós não somos atuantes, né? Se nós não estamos em instâncias de direção, né, dentro dos nossos partidos. Isso o PDT está dando exemplo, a ação da mulher trabalhista, né? Que tem aí colocado as mulheres à frente das decisões do partido nos diversos estados. Né? Eu mesmo tive um encontro com ela no Rio, ano passado, né, onde ela tratou sobre essa questão. Né? Então, nós fazemos parte de um partido que eu espero, né, torço para isso e acredito que vai acontecer, que nós não iremos ter candidatas laranjas, como há em inúmeros outros partidos. As mulheres, de fato, estarão competitivas nos partidos, sobretudo no PDT. E eu vejo isso em outros partidos também que não PDT, tá certo? Independente de ideologia, enfim. Então, a importância da mulher nesses espaços de decisão, nessas instâncias de direção, né, dentro dos partidos, ela é importante, Bárbara, porque a maior participação das mulheres nos processos eleitorais não tem resultado em um maior número de mulheres eleitas. E isso é resultado de que essa cota feminina aí, né, que criaram esses 30% de cota feminina, né, foi mais uma estratégia encontrada para ocupar, né, fazer com que as mulheres disputassem os processos eleitorais, mas que não resultou numa participação maior, né, que não resultou num número maior de mulheres eleitas. Né? Então é importante que, a princípio, nós mulheres estejamos conscientes de que dentro dos nossos partidos nós devemos sim ter um papel relevante. E a partir disso, né, nós pensarmos em soluções criativas e inovadoras para que nós possamos adentrar os espaços de posição e poder, sobretudo aqui no nosso debate, né, na nossa conversa, nosso bate-papo, que é a questão da inserção na política. Né? Não, eu estou dizendo nossa, que eu digo é representando as mulheres do nosso país, tá certo? Não é nós, eu e você, é as mulheres do nosso país. Né? Então eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, e aí a gente vai batendo aqui o nosso papo. Perfeito, doutora Natália. Primeiro, muito, muito obrigada pelo convite. Fiquei honradíssima. Venho te acompanhando no Instagram e também um conteúdo de excelente qualidade. Muito feliz de saber que você é psicóloga, não tenho formação
na área aí de psicologia, mas como você trouxe meu tema de campanha, né, vai ser aí saúde mental, então eu estou estudando bastante profundidade, e eu como familiar, né, tanto pai quanto mãe e família materna e paterna sofrendo de diversos transtornos, esse é o tema aí que me motiva muito, né? Então quero muito agradecer novamente, Natália. Boa noite a todas e todos aqui que nos assistem, né? E vamos conversar, assim, aqui sobre mulheres na política. Acho que você abordou diversos aspectos relevantes, né? Sim. Sobre essa representação feminina na política, e vou só adicionar um pouquinho ao que você já trouxe, trazendo os dados, né? Então tem gente que às vezes ouve falar disso, mas Ótimo, ótimo. não tem a completa noção de como que está se dando da prática. Então, quando a gente fala que a gente não tem mulheres nos representando como deveria, né, a gente está falando que no Brasil, quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, a gente tem 15% de mulheres. Né? Então, o Senado, esse número é até um pouquinho menor, mas chega quase lá. Então, a gente está falando de 15% frente a 51% de mulheres. Né? Sim. Então, enquanto somos maioria na população brasileira, a gente ainda é muito subrepresentado no nosso Congresso Nacional. Isso. Isso. Quando a gente olha para Ou a seja, realidade municipal, uma porcentagem pequeníssima, né, Bárbara? um percentual muito pequeno, né, com a representatividade nossa na população, né? E aí, a gente olhando para a média mundial, infelizmente, a gente também tem uma tendência no mundo, e não é só no Brasil, né, dessa subrepresentação feminina. Então, a média mundial dos parlamentos da representação feminina, ela está aí em 24%. Né? Então, ela é ainda muito pequena, já falando de um quarto, quando você tem aí metade da população. Então, mesmo a nível mundial, ainda é uma batalha longa, não só no Brasil. Mas, quando a gente olha para a realidade dos países latino-americanos, o Brasil, ele é um dos piores países, né? Então, no ranking mundial, a gente está em 133, e na América Latina só tem um país, né, na América Latina inteira, que tem uma representação feminina pior que a nossa, que é o Haiti. Então, assim, temos muito a avançar como mundo, mas como Brasil, muita coisa ainda, né? E aí, você tocou nesse ponto da importância, né? E por que isso é um problema? Por que ter 15% de representantes mulheres no nosso Congresso Nacional é um problema, enquanto somos 51%? E aí eu trago aqui, tem uma autora alemã que chama Pitkin, e ela fala sobre representação feminina sobre 3 perspectivas. E a primeira essa é mais óbvia, que é a descritiva, né? Que é a gente entender a representação política como um microcosmo na nossa sociedade. Se a gente tem 51%, nada mais justo do que a gente ter 51% de mulheres nos representando. Isso, né? Exatamente. Mas aí a gente passa para outras duas, que eu acho que elas são mais enraigadas e mais necessárias a gente discutir, que é a representação simbólica. Né? Se a gente tem aí poucas mulheres nos representando, isso reforça padrões culturais. Então, se a gente tem um machismo que domina a nossa sociedade em vários âmbitos, a gente precisa de mais mulheres em todos os cenários de liderança, e na política é uma delas. Né? Para a gente conseguir reverter culturalmente aspectos do nosso machismo, a gente precisa de mais mulheres na política. E aí eu, por fim, trago a terceira categoria que essa autora Pitkin traz, que é a representação substantiva, que eu acho que você abordou, né, tendo essa experiência de ter trabalhado com política pública para mulher. A gente precisa de representantes que eles ajam em nome dessas pessoas, né? Quando a gente vota, né, a gente está votando a gente está delegando parte do nosso poder como cidadão para que quem nos representa possa agir em nosso nome. Né? E como que a gente vai pedir a um homem que haja pensando em política pública para a mulher? É claro que tem muitos parlamentares, muitos homens em qualquer posição de liderança que vão sim se preocupar, mas é muito mais difícil, porque tem um limite nosso, né, de conseguir se colocar no lugar do outro, de conseguir pensar com a cabeça do outro, né? Então, a representação substantiva ela é fundamental. Então, acho que para essa primeira fala era isso que eu queria trazer de contribuição, falar desses 3 níveis de representação que reforçam, né, o porquê que a gente precisa ter mais mulheres na política. Não é uma luta apenas por, né, não, a gente acha que a gente precisa ocupar esse espaço. Tem uma justificativa. A gente quer políticas públicas para as mulheres, né? Você trouxe aí na sua fala aumento da violência contra a mulher. A gente poderia falar de diversos aspectos ao longo da história do que já mudou e do que ainda precisa mudar. Então, só com mulheres lá, né, se a gente for ter uma reforma política, que todo ano a gente discute, ou pelo menos a cada 2 anos, reforma política,
a gente não tem mulheres no Congresso Nacional, como que a gente vai repensar, né, a cota feminina, o recurso que é destinado, como que a gente batalha para ter menos candidaturas laranja, etc. Então, tudo isso passa por ter representantes que de fato nos representem. Acho que para uma fala inicial era um pouco por aí que eu queria trazer, Natália. Quando a gente fala, né, em desigualdade, né, Bárbara, entre homens nessa desigualdade, falou em 15%, não é? Em 15%, foi no Senado que você trouxe, não é? Esse dado dos 15%. Isso, cortou um pouquinho para mim, mas isso. Tá, quer dizer, uma porcentagem muito diminuta, né? Então, quando a gente fala nessa desigualdade, que essa desigualdade é histórica, a mulher começou a votar na década de 30, no governo de Getúlio Vargas. E pasmem, quando a mulher começou a votar, Bárbara, isso foi em 1932, ela precisava do aval, do aval do marido, ou se ela não fosse casada, se ela tivesse uma condição financeira abastada, ela poderia votar. Olha que absurdo, né? E apenas em 1934, aí sim o voto da mulher se tornou mais amplo e livre, né? A mulher passou a poder votar. Quer dizer, isso foi na década de 30, isso foi ontem. Quer dizer, nós não tínhamos, até a década de 30, até 1932, nós não tínhamos o direito de escolher os nossos representantes. Então, vejam vocês que estão nos acompanhando, o tamanho do nosso desafio. Nós, mulheres, que temos a coragem de levantar a voz do nosso gênero, levantar as nossas ideias, temos a coragem de mostrar as nossas faces, termos a coragem de mostrar, de dizer, de falar aquilo que a gente acredita, de abraçar as nossas ideias e abraçar projetos políticos, né? Porque eu não acredito, Bárbara, que nós façamos um bom trabalho na política, ou seja, em qualquer lugar, seja em qualquer instância, sozinhos ou sozinhas. A gente precisa estar com um grupo que a gente acredita. A gente precisa abraçar a ideia de um grupo que a gente acredita, né? E aqui em Fortaleza eu abraço substancialmente um projeto que eu acredito, porque eu acompanho de perto, que é o projeto do prefeito Roberto Cláudio, que é o atual prefeito aqui de Fortaleza do PDT, né? Que é um homem de uma integridade ímpar e que está fazendo um trabalho aí à frente da pandemia, né, um trabalho exemplo para o país. Então, eu abraço sim esse projeto, mas eu tenho as minhas razões para abraçar. Eu não abraço por abraçar. Eu não abraço porque por mera questão de ter espaço junto ao grupo. Eu abraço porque condiz com o que eu acredito que é verdadeiro, com o que eu acredito que é o melhor para as pessoas, né? Você tem ideia, aqui em Fortaleza, no tocante à pandemia, nós somos uma das primeiras cidades a adotar o isolamento social, né, como medida de prevenção, né? Nós mais que triplicamos o número de leitos de UTI, né? Nós criamos um hospital de campanha, eu digo nós porque eu visto a camisa, mas não é nós, é o prefeito, perdão. Né? Eu estou até descompatibilizado do governo dele. Um hospital de campanha que já está sendo considerado um dos melhores hospitais de campanha do mundo, né? Onde foi gasto apenas 4 milhões de reais, quando o hospital do governo Bolsonaro, o primeiro hospital depois de 35 mil mortos no país, ele foi o primeiro hospital com recurso federal em Goiás, em que ele gastou 10 milhões. Né, com a metade dos nossos leitos aqui. Nós gastamos 4 milhões, ele gastou 10 milhões com a metade dos nossos leitos. Né? Então, assim, é uma coisa completamente absurda. Então, é importante que a gente abrace projetos que a gente acredita para que a gente tenha uma voz maior. Nós já somos minoria. E se nós não nos vincularmos a grupos que dê corpo à nossa voz, se torna ainda mais difícil. Então, é preciso que a gente abrace não só as nossas causas, as causas que motivam o nosso coração e a nossa alma, mas abrace projetos políticos que nos representam e que trabalhem em favor das mulheres. Né? Que trabalhem em favor das mulheres. Então, essa questão da desigualdade, que ela é histórica, né? E o que afirma essa diferença, né, dessa desigualdade, qual é? É uma conexão mais íntima que a mulher tem com a vida privada.
Claro, isso é óbvio, né? Somos nós que parimos, somos nós que damos de mamar, somos nós que tiramos licença maternidade. Mas a mulher, ela não é obrigada a escolher entre a vida pública e a vida privada. A mulher, ela tem plena condição de... Mariana, minha prima, um beijo, tá entrando aí. A mulher, ela tem a plena condição de conciliar esses papéis, né? Veja o tamanho da nossa força, né? Como nós somos, a gente tem essa capacidade, né, também construída culturalmente, né, de conciliar muitos papéis. E chegou a hora, né? Por isso que no tema está uma nova onda a caminho. Chegou a hora mais do que nunca, urge, né, a necessidade de que mulheres ocupem mais espaços de decisão. Tanto que, quando eu estava à frente da Coordenadoria de Mulheres da Prefeitura de Fortaleza, nós fizemos um trabalho muito grande, né, de empoderamento das mulheres. Empoderamento não é tornar a mulher mais poderosa, não, pessoal. Empoderamento é levar conhecimento às mulheres. Então, né, inclusive, a gente fazia, né, a época em que eu estava à frente da coordenadoria, a gente fazia muitos trabalhos, né, de educação política, né, sem vinculação partidária nenhuma, né, apenas tratando da questão da política para as mulheres, para que essas mulheres acordassem para esse universo, né? Então, eu queria te ouvir também em relação a isso, né? Como é que é acordar para esse universo, né? Como é que tu vê aí em São Paulo, né, esse trabalho feito em relação às mulheres, para que elas acordem para esse universo, para que elas enxerguem a política como um meio de transformação social, como um meio que pode sim ser ocupado por ela. Legal, Natália. Eu acho que eu vou responder sua pergunta dando até um pouco de continuidade, né, ao histórico que você trouxe aí, né? No Brasil a gente tem o voto feminino a partir de 1932, né, Getúlio. E como que foi essa construção, que é pouco tempo desde lá, né? E como que caminhou? Eu acho que é legal trazer um dado que em 1945, que o voto feminino passa a ser obrigatório, né? A obrigatoriedade do voto feminino. Então, ali de 32 a 45 foi uma construção ainda, né? Começando a pensar nessa cultura da mulher poder votar. Acho que demorou para quebrar algumas barreiras. E de 45 para a época da Constituinte, claro, tivemos avanços, tivemos a primeira prefeita eleita mulher. E aí eu dou esse pulo para a Constituinte, porque eu acho que é um momento marcante também da gente comentar, né? A gente está falando aí da Constituição de 1988, em que 559 parlamentares compunham essa Constituinte, e desses 559, apenas 26 mulheres. Né? Então, se lá em 32 a gente teve o primeiro passo de poder votar, em 45 esse voto se torna obrigatório, ainda na Constituinte a gente tem um percentual muito pequeno de mulheres. E mesmo com esse percentual pequeno, elas brigaram muito. Foram 26 mulheres ali que, nossa, completamente aguerridas e com força para a construção de muitas alterações importantes na nossa Constituição e de muitas garantias, né? Então, antes a mulher precisava da autorização do marido para trabalhar, igual você trouxe, né? É um absurdo a mulher precisar da autorização do marido para votar ou para trabalhar. Isso só foi quebrado com a nossa Constituição em 88. Ou, por exemplo, a expansão da licença maternidade, a criação da licença paternidade, antes da Constituição isso não existia. Então foram conquistas da nossa Constituição e dessas 26 mulheres heróicas da nossa Constituinte, né? Trago isso historicamente porque os avanços eles houveram muitos, mas a gente vê que ainda tem muita coisa para avançar. A legislação que traz o 30% de cotas de mulheres, né? A gente tem aí, né, hoje a legislação vigente que pelo menos 30% das candidaturas tem que ser de mulher. Essa é uma legislação que ela existiu na década de 90, mas ela se tornou de fato obrigatória e com risco de pena, caso não cumprir, em 2009. A gente está falando de 11 anos atrás. Né? E só em 2014, 6 anos atrás, que a gente teve de fato o cumprimento dessa regra, né? Dos partidos de fato terem aí o cumprimento da cota de 30% de mulheres. Então, eu acho que é uma construção histórica longa e árdua, então a gente tem muita coisa para avançar. Em 2018, acho que trazendo esse marco... E repetindo, né, Bárbara, perdão te interromper, que claro. A questão dessa cota, desses 30%, não resultou em número de mulheres eleitas. Né? Isso. Quer dizer, foi uma medida meio que para
meio que para, enfim, um pouco teatral, né? Um pouco não, teatral, né? Para poder dizer assim, não, mulheres, vocês têm espaço sim, ó, a gente está fazendo aqui uma cota mínima para vocês. E detalhe, não era para existir essa coisa de cota mínima, porque também pode ser cota mínima para homens. Né? Essa cota mínima não diz respeito. É importante que a gente ressalte isso e esclareça que essa cota mínima, Bárbara, ela não diz respeito às mulheres. É uma cota mínima para a questão de gênero. Sim. Ou seja, pode ser que um partido lance tantas mulheres, mas tem que ter 30% de homens. E que a gente lance tantos homens, mas tem que ter 30% de mulheres. E olha como a discriminação que a mulher sofre na política é grande. Sempre que se fala nessa cota dos 30%, se fala na cota dos 30% para mulheres. E não para os homens. Porque eles é a grande maioria, a maciça maioria na política. Né? Então, sempre que se fala em cota de 30%, se fala em cota para as mulheres, né? Quando, na realidade, é bom esclarecer, é bom que esclareçamos aqui que é 30% de cota para o gênero, seja feminino ou masculino. Perfeito, acho que é bem importante falar disso, né? Porque é uma legislação que trouxe essa obrigatoriedade em 2009 e a gente ainda não conseguiu avançar. Você trouxe o tema das candidaturas laranjas, né? E a gente se refere a essa legislação como cota de candidaturas femininas porque, infelizmente, a gente ainda está nesse momento em que há discrepância entre o número de candidaturas femininas e masculinas é muito grande e quando a gente vai para o número de eleitos é maior ainda, né? Eu acho que a gente deu alguns passos importantes, então falando um pouquinho mais disso, né? A gente teve em 2018 também a definição dos 30% de cota de gênero para o fundo, né? Processo a recurso financeiro, sim. Então fundo eleitoral e fundo partidário, o que muda, né? A mentalidade é imposto aos partidos que se pense de fato, nesse treinamento, nessa formação, nessa busca ativa de quadros femininos, né? Então, realmente espero muito que nessas eleições municipais e esse cenário comece a mudar, mas eu acho que é uma longa jornada, né? Sem dúvida. E aí eu trago um exemplo que é uma coisa completamente absurda de se pensar, mas é uma conquista recente no nosso Congresso, especialmente dentro do Senado, né? E foi notícia de todos esses movimentos que lutam por mais mulheres na política, né? Que no Senado não existia banheiro feminino dentro do plenário. Isso, exatamente. Nossas senadoras mulheres, se elas tivessem que usar o banheiro, elas tinham que sair do plenário, podendo perder uma votação. E essa foi uma conquista, né? A construção de um banheiro para mulheres dentro do Senado de 2016. A gente está falando de 2016 ontem. A gente está em 2020, quer dizer, há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, vamos ratificar isso aqui que é importante, Bárbara. Há 4 anos atrás, a mulher, ela teve um banheiro construído para ela dentro do Senado. E é importante ressaltar que Senado vem da palavra senhores, não é? Então, o Senado, ele, na gestão Juscelino, né, Juscelino como presidente, quando ele construiu, quando foi planejado ali o Senado, ele foi planejado para um espaço estritamente para homens, tanto que nem banheiro foi construído para mulher. Muito bem colocado, Bárbara. É muito doido a gente pensar que 4 anos atrás senadoras mulheres não poderiam usar um banheiro em plenário. Então, isso acho que exemplifica muito como temos muito para avançar. Mas queria trazer um pouco uma visão também, né? Você perguntou aí as perspectivas, né? E o nome aqui da live, Uma Nova Onda a Caminho. Eu sou uma grande otimista de que esse tema, ele tende a chegar nessas eleições com mais força, né? Então, desde 2016... E o que é que te faz pensar isso, Bárbara? O que é que te faz ser otimista? Bom, eu acho que desde 2016 a gente tem muitos movimentos que estão pensando, né, no mais mulheres na política, nessa renovação que traga as mulheres para a representação política e que eles vêm ganhando força, né? Então, aqui em São Paulo teve a criação do Vote Nelas, né, que é um movimento aí a nível nacional. E, inclusive, se a gente tem aqui mulheres pré-candidatas ou que estão participando de campanha, recomendo muito acessar o material do Vote Nelas, que é a jornada da candidata, uma pesquisa que eles fizeram a nível Brasil, entrevistando muitas candidatas e pensando como que se dá essa jornada, já que a política nos foi negada por tanto tempo e que é tão difícil que a gente esteja nesse espaço, né? Esse material está muito bacana, recomendo.
E aí começaram a pipocar muitos movimentos, né? Então, embaixadoras de mais mulheres na política, estou em diversos grupos. Aqui em São Paulo, a Iniciativa Brasiliana de Formação de Mulheres. Em Goiânia, o Goianas na Urna. A gente tem o Elas no Poder, que fizeram um documentário também, eu Me Farei Ouvir. Muito bacana. Então, me parece, né, num olhar otimista, de que a gente tem muitos movimentos da sociedade civil que estão olhando para isso e que os partidos forçadamente estão sendo obrigados a olhar para isso, né? Então, o que você trouxe lá atrás, é importante a gente ocupar os espaços no partido. Eu escrevi um artigo com um colega cientista político meu no início do ano, para o jornal Jota, e que a gente olhou como está se dando a representação das mulheres nos diretórios municipais, né? Porque a política ela começa no diretório municipal, né? Isso. E era uma discrepância muito grande. A gente tinha ali a composição dos diretórios nos principais partidos, ela variava de 55% a 75% de homens, né? E quando a gente ia para os cargos de presidência de diretórios municipais, aí os dados são tenebrosos. A faixa ficava entre 70% a 85% de homens como presidente de diretórios municipais, né? Então, me faz acreditar, né, que toda essa mobilização, né, que o feminismo que vem ganhando espaço no Brasil e no mundo, e a partir dele, todos os movimentos que trazem renovação política, eles vão forçar, junto com a legislação, né, que os partidos, de fato, não tentem cumprir essa dita cota dos 30%, apenas pro forma, mas que, de fato, eles olhem para a capacitação das mulheres, né? E aí eu acho que a pandemia, né, pegando um pouco o gancho aqui do título também da nossa conversa, eu acho que ela expôs, ela escancarou muitas das desigualdades. A de gênero foi mais uma delas, né? Sem dúvida. Então você falou sobre o aumento da violência contra a mulher, a violência doméstica. A gente tem um aumento casos exponencial. Não sei se aí no estado do Ceará saiu algum dado, mas no início da pandemia saiu um dado no estado do Rio de Janeiro dobrou os casos de violência, então dobrou. Aqui em São Paulo aumentou, no estado de São Paulo, 30%, né? Então a gente escancara esse problema da desigualdade de gênero. Sim, aqui em Fortaleza está em torno de 30% a 35%. Então eu acho que a pandemia, claro, ela traz muita coisa ruim e com isso ela escancara muitas das desigualdades, e a de gênero não foge a essa regra, né? Quando a gente pensa na saúde dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, rapidamente o tema de gênero ele aparece junto, porque a gente tem aí que a maior parte, né, dos enfermeiros no Brasil, 84% são mulheres, né? Então Isso. A gente pode pensar que a pandemia ela joga luz sobre várias dessas questões. E eu torço muito para que isso apareça no cenário eleitoral, né? A gente tem aí um cenário de incerteza quanto ao calendário eleitoral, quando as eleições vão acontecer, mas de qualquer forma eu realmente acredito, né, que essa eleição municipal a gente vai ter um pequeno aumento, né, seguindo a tendência das últimas 3 eleições, né? Então a gente tem uma tendência de aumento pequeno, né? Eu trouxe aquele dado no início de 15% da Câmara dos Deputados são mulheres. Quando a gente olha para as últimas 2 eleições, era 8,5%, 10%, 15%. Então a gente tem uma pequena curva ascendente de representação feminina, e eu acho que a pandemia, né, e junto com a mudança cultural, ela é uma oportunidade para a gente conseguir eleger mais mulheres. Mas isso também é uma opinião, enfim, pessoal, sem nenhuma evidência por enquanto. E torço muito, vamos torcer, mas queria ouvir também sua opinião, não tá? Você falou em feminismo, Bárbara, né? Você falou 2 vezes, ao longo aí dessa tua fala, dessa tua colocação, você tocou 2 vezes na palavra feminismo. É importante que a gente esclareça para as pessoas, né? Há um grande preconceito em torno dessa palavra feminismo. Pessoal, é importante que a gente ressalte que feminismo não se contrapõe a machismo. O feminismo, ele não é o contrário do machismo, né? O feminismo não é a mulher querendo se sobrepor ao homem, não é diferente do machismo, né? Que vem, o machismo aí é o homem é o gênero masculino se sobrepondo ao gênero feminino, né? Dominando o gênero feminino, tendo poder sobre o gênero feminino, muitas vezes objetificando o gênero feminino. O feminismo, ele não se contrapõe, ele não é o extremo oposto, ele não é o contrário. O feminismo é a busca pela igualdade de direitos.
É a busca pela igualdade. É o que o movimento, o que os movimentos feministas trazem nós somos diferentes sim, mas nós não somos desiguais, né? Então, se você que é mulher e se você deseja ter os seus direitos iguais aos dos homens, você é atravessada pelo feminismo. Se você ocupa um cargo numa determinada empresa, seja pública ou privada, e se você recebe menos que o seu colega de trabalho, que é homem, e que exerce a mesma função que você, e se você quer receber o mesmo que ele porque você acha isso justo, você é atravessada pelo feminismo. Então, o feminismo, é importante que a gente desmistifique aqui, né? É tão curiosa é tão curioso esse preconceito em relação ao feminismo, né? Porque feminismo é mulher que quer ser macho. Né? É isso que a gente escuta, né, Bárbara? Mulher feminista é mulher que quer ser macho, é mulher que quer ser igual a homem. Que conversa fiada. Que isso é bobagem. Né? O feminismo nada mais é do que uma grande luta pela igualdade de direitos. Por exemplo, a luta das mulheres na década de 30 aqui no Brasil para votar foi uma luta feminista. Eu quero votar, eu quero escolher quem me representa também. Por que só meu marido pode e eu não posso? Só meu irmão pode e eu não posso? Né? Quando a mulher ela luta por canais de denúncia em relação à violência doméstica, quando ela está sendo espancada dentro de casa, quando ela está sofrendo violência psicológica, moral, física, sexual, patrimonial, e que ela quer ajuda e que ela está precisando de ajuda, naquele momento ela está sendo atravessada pelo feminismo, né? Porque ela está numa situação de completa desigualdade em relação àquele homem, aquele agressor, né? Quando nós, mulheres, temos a coragem de adentrar o espaço político, que é um espaço é um espaço predominantemente masculino, né? E que nós temos a coragem de adentrar esse espaço, de quebrar barreiras culturais, inclusive, né? Que nós nascemos para ser mães e sermos do lar, né? Então, quando a gente quebra essa perspectiva cultural, né? Quando a gente tem essa coragem mesmo, a palavra coragem, não existe outra, né? A ousadia também pode ser usada, né? É uma outra palavra pertinente. Quando a gente tem essa ousadia de adentrar esses espaços, né? A gente está mostrando para o mundo, a gente está mostrando para as pessoas o quê? Que nós não nascemos apenas para parir e para dar de mamar, né? A gente nasceu para servir também. E nós temos uma grande capacidade de servir. Por isso que essa necessidade de ter mais mulheres na política, repito, é uma necessidade de ter complementaridade de ideias. Não é que as mulheres queiram se sobrepor aos homens, não é que a mulher esteja lutando para ser a grande maioria na Câmara Federal ou sei lá onde. Não, de jeito nenhum. A mulher não está lutando para ser a maioria. A mulher está lutando para ter apenas para terem mais representantes lá, para que as nossas causas sejam mais representadas e para que as questões do país, para além das questões da mulher, toda e qualquer questão, né, que diga respeito às políticas públicas, elas sejam pensadas por ambos os gêneros. Daí vem a complementaridade de ideias, né, Bárbara? Adorei, Natália, a palavra complementaridade, acho que faz, nossa, todo sentido, e agradeço por trazer, né, essa visão de como você enxerga feminismo, concordo muito, e gosto até de falar da palavra equidade, né, porque às vezes a gente... Sim. Equidade não é o mesmo coisa que igualdade, né? Isso, porque a gente falar em igualdade, a gente também está querendo falar que dois seres humanos são exatamente iguais quando eles guardam tantas diversidades entre si, né? Então talvez a palavra equidade, que não é uma palavra que a gente usa muito, mas ela represente melhor, né? A gente quer equidade, né? Então a gente quer sim tratar os diferentes com toda essa diferença, né? Então as mulheres, entre elas, a gente tem muita diversidade. A diversidade ela também tem que ser representada na política, né? Nós aqui, mulheres brancas, talvez a gente não consiga representar mulheres negras porque a gente não é negra, né? Então essa representatividade ela tem que estar expressa. E você trouxe a palavra complementariedade, aí complemento aqui com a palavra equidade. E concordo muito, acho que se você puder esclarecer essa diferença entre igualdade e equidade, vai ser muito bom aqui pra gente, Bárbara. Ah, legal, claro. Eu acho que quando a gente fala que as políticas elas prevêem a igualdade, né? Isso às vezes pode contrariar
a gente aplicar uma política pública a um público específico que está sendo marginalizado ou vulnerável, né? A gente quer políticas públicas iguais. Isso quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo acesso, por exemplo, a uma política de emprego e renda. Não, eu não acredito nessa igualdade. A gente criou o Bolsa Família, né? A gente, digo, brasileiros, né? E para olhar para os diferentes, para os diversos e conseguir, né, entregar uma política pública que faça sentido para alguém que tem uma necessidade diferente da que eu tenho, da que você tem, né? Então, aí que entra o conceito da equidade, né? A gente, por exemplo, quando a gente fala, e aí vou fugir bastante aqui do assunto exatamente mulher, mas quando a gente fala da política fiscal, né? Todo o campo progressista, o campo da esquerda, vai defender uma política fiscal que seja progressiva, né? O que significa isso? Que quem ganha mais deveria pagar mais, né? E isso às vezes poderia contrariar o conceito de igualdade. A igualdade pela igualdade, todo mundo deveria pagar a mesma alíquota. Mas eu defendo, né, que quem ganha mais deveria pagar mais, porque a gente assim vai conseguir reduzir as desigualdades no nosso país, né? Então, por isso que esse tratamento discriminatório, de alguma forma, ele é diferente, ele para ele conseguir dar conta das diferenças que existem, né, e das diferenças de acesso e trazer justiça social. Então, acho que eu poderia me estender um pouquinho mais aqui nesse conceito, mas acho que deu para passar um pouquinho a ideia, para a gente não fugir muito, né? Então, gostei muito da palavra complementaridade, desse esclarecimento. E aí, um convite que eu faço, assim, né? Eu escrevi um texto recentemente, né, de quando eu me descobri feminista, e pensei muito sobre isso, assim. E o convite que eu faço para qualquer mulher que se ainda não se considera feminista, que leia autoras mulheres, que leia sobre feminismo, que eu acho que a gente está num momento de virada de chave. Se a gente tem um percentual ainda pequeno de mulheres feministas, eu acho que é só porque outras mulheres ainda não acessaram e não pensaram de outra forma e talvez estejam com um preconceito do feminismo radical, né? Então, o movimento começa por um radicalismo, né, de trazer o feminismo com mais radicalismo, porque é necessário, cada uma de nós, mulheres, ocupamos um espaço nesse espectro do feminismo. E tudo bem se a gente não for feminista radical, mas se a gente entenda o que é o feminismo, né? E a importância dele como movimento. Então, meu convite é para que assistam filmes. Tem um monte de filmes muito bacana. Você tem algum para indicar, Bárbara? Eu tenho Sufragettes, que conta a história do sufrágio universal. Vou até escrever o nome aqui na sequência, que eu não lembro agora, mas pesquiso aqui rapidinho, que conta a história do sufrágio na Suíça. A gente fala bom Suíça, né? Um país desenvolvido. As mulheres passaram a votar lá em 1972 ou 73, ontem, né? Então, esse filme marcou muito, porque conta a história das mulheres na Suíça que lutavam para o marido não precisar assinar o emprego, elas queriam trabalhar e o marido não deixava. Elas lutaram para votar ontem, a gente tá falando de 1970, né, 50 anos atrás. E esse filme é muito bonito, eu compartilho o nome aqui na sequência com vocês, mas acho que a gente se inspirar, né, nessa literatura, filmes, tem bastante coisa interessante nacional e internacionalmente sobre o assunto, nos faz colocar em perspectiva e entender, né? E aí eu acho que o convite não é só para mulher, mas para homens também, mas especialmente para mulheres, né? Começar, quem ainda não se considera feminista, pensar um pouquinho mais sobre isso, assim, porque eu sou uma otimista em achar que todas nós mulheres seremos. E não que seja necessário, né, que as mulheres se considerem feministas, né? Não há necessidade nenhuma disso. A necessidade que eu vejo é que elas apenas conheçam do que se trata, né? Para que não haja essa visão tão preconceituosa que muitas mulheres têm do feminismo, né? Porque o que a gente vê, Bárbara, é que muitas mulheres reproduzem o machismo. Na política, a gente tem inúmeros mil. Eu não quero citar aqui nenhum nome, enfim, para eu não ser tão crítica. Mas eu tenho nomes na política de mulheres que representam o machismo. Bom, eu não queria falar, mas eu vou falar da pastora Damares, né? Aí a ministra das mulheres, né? Que, enfim, que se comporta não como uma ministra, mas como uma pastora. E que coloca... tá aqui, você molhou, né? Mulheres Divinas, filme sobre sufrágio na Suíça. E que a gente vê uma mulher que está inserida na política, que exerce um cargo importantíssimo dentro do governo Bolsonaro e que é de uma reprodução de posicionamentos machistas sem fim e sem tamanho.
Né? Sobre essa questão da violência contra a mulher na pandemia, não foi tomada nenhuma providência pelo governo federal. Não existe, pelo governo federal, Bárbara, nenhuma política de ação em favor das mulheres ao longo da pandemia. Porque a violência contra a mulher na pandemia é uma pandemia dentro da pandemia. Agora, um presidente que não se preocupa nem com a pandemia, vai se preocupar com a pandemia dentro da pandemia? É claro que não, minha amiga. Né? E olha só, então a gente vê mulheres aí representando esse discurso, né? Reproduzindo esse discurso. Né? E se você for perguntar para a pastora Damares o que ela acha do feminismo, ela vai falar horrores do feminismo. Então, não é que eu queira que você seja feminista, ou que eu queira que eu seja feminista, ou que nós tomemos posturas feministas, mas é importante que nós, mulheres, conheçamos o significado da palavra feminismo e o que representou o feminismo no mundo. Se não fossem as lutas feministas, até hoje nós não votaríamos. Se não fossem as lutas, se não fora as lutas feministas, nós não teríamos direito de entrar no mercado de trabalho. Será que as pessoas já pararam, as mulheres do nosso país já pararam para pensar nisso? Né? Sequer poderíamos entrar no mercado de trabalho. Nós nos inserimos no mercado de trabalho após a Revolução Industrial. Por quê? Porque a revolução, o mercado precisou de mais mão de obra e por isso que as mulheres entraram. Não porque o mundo quis que as mulheres ocupassem espaços de trabalho, né? Mas porque foi necessário um maior número de mão de obra. E aí por isso a mulher foi inserida. Né? E sofreram horrores naquela época. Né? Tem o outro filme que eu vou citar aqui, que quem puder assistir, tem na Netflix, inclusive, que é as sufragistas, que mostra esse período que quando a mulher começa a entrar no mercado de trabalho, ela sofre horrores, inclusive assédios sexuais terríveis dos seus patrões. Né? E que elas eram silenciadas, e elas tinham que aguentar, porque elas começaram a precisar colocar dinheiro em casa. Né? Então, você vê que as mulheres elas adentraram o mercado de trabalho não por uma opção. Elas não tiveram a opção, Bárbara, de escolher com o que queriam trabalhar. Elas foram simplesmente levadas como verdadeiras escravas para trabalhar onde tinha espaço. E foram, na sua grande maioria, nas lavanderias das indústrias. Olha que absurdo, olha que loucura, gente. Isso foi ontem, foi durante a Revolução Industrial. Né? O filme, eu até comentei aqui também As Sufragistas, que conta a história do voto no Reino Unido e conta, né, bem essa questão da autonomia financeira da mulher, né, e do abuso que ela sofria em ambiente de trabalho. E eu acho que esse ponto ele é fundamental, assim, quando a gente olha, né, sobre os motivos porque muitas vezes a mulher não denuncia o seu agressor dentro de casa, né, o seu marido, e muitas vezes esse motivo passa, primeiro, pelo medo, né, o medo em todos os seus sentidos aí, mas muitas vezes passa por uma dependência, uma autonomia, uma não autonomia financeira, né? Então, como não só o espaço da política nos foi negado, mas muitos outros espaços no mundo, né, de trabalho, né? Você trouxe essa fala, muitas vezes a gente foi vista durante todo esse tempo como a responsável por prover dentro do lar, né? Então, pelo cuidado, pelo afeto, pela casa, né? Então, isso nos deixou fora de muitos espaços de trabalho. Então, ainda é nossa realidade como mulher que muitas mulheres no Brasil sofrem violência contra a mulher dentro de casa, né? Muitas vezes pelo agressor, pelo marido, e não denuncia porque fala, bom, eu dependo da renda que ele traz para o lar, meus filhos dependem dessa renda. Então, qualquer discussão sobre política pública, né, que reduz a violência contra a mulher passa pelo empoderamento, pela economia, né? Por você conseguir garantir emprego e renda para essas mulheres, né? Tá. Bárbara, o nosso tema é super pertinente, mas eu também tenho um outro tema que eu gostaria muito, mas a gente tem pouco tempo, mas eu queria muito abordar uma outra questão que foge ao nosso tema, mas que é pertinente, porque ele está muito em voga aí na nossa realidade e no nosso contexto presente, político e civil. O que a gente está vendo hoje em relação às fake news, né? Eu queria muito te ouvir isso. Uma produção, a gente tem pouco tempo, a gente vai tratar sobre isso de maneira breve, mas eu queria deixar aqui registrada a minha indignação e quero te ouvir rapidamente sobre isso, né? Sobre essa construção dos gabinetes do ódio. Nós vemos aí o governo federal que abortou mais de 80 milhões de reais para o Bolsa Família para destinar esse recurso
para a comunicação, e nós sabemos que esses órgãos de comunicação vinculados ao governo federal são blogs, são canais aí construídos para poder enaltecer a figura do presidente e destruir a figura daqueles que eles não, enfim, que se contrapõem a ele, né? Eu queria te ouvir em relação a isso, Bárbara, porque aqui em Fortaleza eu abracei uma causa muito desafiadora para mim. Para além da causa das mulheres, eu abracei a causa da transparência pública, né? Não só da transparência, como da transparência de modo geral. Então, eu estou fazendo um trabalho muito grande de desmentir os mentirosos. Então, você imagina aí o tamanho da minha coragem, da minha ousadia. Muitas pessoas perguntam, eu não tenho medo. Não, eu não tenho medo. Né? E aqui em Fortaleza, nós temos montado um gabinete do ódio, que está sendo um gabinete, de certa forma, atuante. Eles disparam inúmeras mentiras, sobretudo em relação ao nosso governo municipal e estadual. Existe um grupo político que lidera esse gabinete e sem nenhum receio, eu posso dizer que esse grupo é liderado por um pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, que é o Capitão Wagner, que é o candidato do Bolsonaro aqui em Fortaleza. As pessoas que são ligadas a ele, como vereadores, pré-candidatos a vereadores, estão construindo uma verdadeira rede de fake news, uma verdadeira produção de mentiras. Isso é um verdadeiro absurdo. Então eu queria saber de você, Bárbara, de maneira bem breve, o que é que você acha dessa barbaridade, desses atos delituosos e desse banditismo? Acho que você já falou tudo, assim, concordo em número e grau com o quão absurdo é isso, né? Eu acho que isso está permeando toda a nossa política, infelizmente. E eu acho que talvez 5 anos atrás, né, quando as fake news começaram, né, e quando todo o fenômeno da internet começou a impactar na nossa vida política, na nossa vida pública, eu acho que nenhum cidadão tinha dimensão do que isso poderia se tornar, né? Mas eu acho que no ano de 2018 a gente viu, né, a eleição do Bolsonaro, ela foi muito pautada na disseminação de fake news. Está tendo aí uma investigação imensa sobre isso. E torço muito para que essa investigação ela encontre esses culpados. E eu acho que nós, né, nesse momento, claro, estamos aqui também como pré-candidatas e se tudo der certo na vida pública, podemos buscar, lutar contra isso. Mas também como cidadãos, eu quero trazer esse convite. Né, eu acho que o convite para cada um aqui, né, tem 22 pessoas nos assistindo, não deixe de checar fatos, fontes das informações que vocês divulgam, né? Então, você recebeu uma informação, checa, busque olhar para fontes confiáveis, né? E mais do que isso, também a gente precisa punir quem são essas empresas e empresários que estão ajudando na divulgação das fake news. É preciso que todo esse processo passe por um imenso processo de investigação. É preciso justiça. Aqui no Brasil, até me fugiu agora o nome, talvez você saiba, mas uma iniciativa que surgiu no mundo, que chegou aqui no Brasil, não sei o que, gigantes, mas enfim, que está olhando para as empresas que divulgam essas informações, para os portais, né, e estão conseguindo forçar as empresas a parar de colocar a divulgação, né, pelo propaganda, publicidade paga, em canais que transmitam fake news. E assim, a gente está assistindo, infelizmente, durante a pandemia, a divulgação de fake news que está prejudicando, né, nossa crise sanitária, econômica e social, né, e isso pode se prolongar, isso pode impactar nas nossas eleições municipais, isso pode impactar em todos os âmbitos da nossa economia e sociedade. Então, acho que o convite que eu faço aqui, assim como você trouxe essa indignação, eu concordo com isso. Para mim é um absurdo que a gente esteja passando por isso como sociedade, e a gente vai ter que aprender juntos como, né, combater, mitigar, e eu acho que isso vai passar por uma regulamentação da internet, né, que tem que ser feita. Aqui em São Paulo tem o Internet Lab, que faz um trabalho muito importante, e eu acho que nenhum país do mundo ainda está vivendo um momento maravilhoso em relação à regulamentação da internet. Então esse fenômeno da fake news não é algo restrito ao Brasil, mas aqui, infelizmente, a gente teve aí, né, pessoas que, para mim, são cruéis e malvadas, para de fato usar isso para benefício próprio e enganar as pessoas. Então, acho que como cidadãos precisamos ficar atentos, né? E como figuras públicas e políticos, precisamos cobrar, né, para que nossos representantes não façam isso e para que a gente produza legislações consistentes que regulamentem, né, e que não deixem que essas fake news se disseminem na sociedade. A gente está vendo prejuízo na ciência, como a gente
vai divulgar uma fake news que vai prejudicar a sociedade inteira, né? Isso para mim é incabível, é a palavra mais tranquila que eu poderia usar. Assim. Tá. Bárbara, muito obrigada. Gratidão pela tua participação. Você é uma mulher inteligentíssima. Estou torcendo muito para você aí em São Paulo. Eu quero muito comemorar, né, aí o teu êxito. Né? Eu já comemoro, né, quando eu te acompanho aí pelas redes sociais, o teu trabalho, sempre tão envolvida, sempre tão esclarecedora, sempre levando boas informações para as pessoas, né? Fazendo o contrário dos construtores da mentira, dos edificadores da mentira, levando a verdade e esclarecimento. Muito obrigada, quero muito te conhecer pessoalmente e vou a São Paulo te conhecer assim que puder, viu? Quero te encontrar lá na Fundação Leonel Brizola. Um abraço! Sim. Muito obrigada, Natália. Foi um prazer te conhecer mais, estar com todo mundo aqui. Também estou torcendo